Vamos agora pegar aqui num exemplo de uma ficha de trabalho em que nos é apresentado aqui um primeiro modelo de dados, ok? Este design em que nos são aparecidos aqui os formatos de tabelas com atributos em cada uma das tabelas e relações é o chamado modelo de dados. E então é-nos pedido para criar o código SQL para este modelo de dados, tendo em consideração que na tabela aluno o ID aluno é uma primary key, que na tabela aluno o ID da turma é uma foreign key, na tabela professor o professor é primary key, okay, a tabela professor está aqui em baixo, na tabela turma o ID da turma é uma primary key, também temos aqui, e na tabela professor turma o ID da turma e o ID professor são primary key e foreign key. Ora, vamos desconstruir aqui um bocadinho o que é isto das primary keys e das foreign keys. Uma primary key é um elemento ou um atributo de cada registro da nossa base de dados ou da tabela. Okay? Neste caso, eu vou dizer que, por exemplo, o meu aluno tem uma primary key, que é o ID aluno, que é o elemento que vai identificar unicamente cada registro da tabela. Ou seja, se eu chegar aqui e disser que tenho um aluno com o ID de aluno 1, eu só tenho um aluno com esse identificador. Ou seja, se eu quiser ir buscar especificamente aquele aluno, eu consigo ir buscá-lo pelo ID porque ele não se repete. Enquanto que, por exemplo, se eu tivesse aqui dois alunos, por exemplo, chamados André, okay, o que iria acontecer é que se eu quisesse pesquisar, por exemplo, ou eliminar o aluno André, o que iria acontecer é que eu teria dois alunos André, okay? Ou três, ou vários alunos com o mesmo nome, garantindo aqui uma chave única, ou seja, um elemento único que vai diferenciar. Eu posso ter o André com o ID do aluno, por exemplo, 1, e o André com o ID do aluno 10, ok? Qualquer valor numérico, e consigo então diferenciá-los pelo ID e consigo perceber então a sua simplicidade e conseguir separá-los, ok? Então, a ideia é sempre nós conseguirmos, com as chaves primárias, identificar o atributo, identificar o registro unicamente na tabela. Daí que seja normalmente colocada um ID em cada uma das tabelas. Aqui no caso da tabela aluno nós temos um ID aluno, no caso da turma temos o ID turma, no caso do professor temos o ID professor. Vamos já aqui pegar aqui no caso do professor turma. Okay? Vamos deixar este para um bocadinho mais à frente. Aqui no caso da turma, reparem que nós temos apenas o ID da turma e a descrição. E reparem que o ID da turma volta a aparecer aqui no aluno. Okay? Isto porquê? Nós temos aqui o aluno e estamos a dizer que um aluno, okay, pertence a uma turma. Okay? E esta parte aqui no meio, okay, este 1 e um asterisco, é a relação que existe entre as duas tabelas. Ou seja, eu estou a dizer que cada aluno, okay, cada um aluno, está incluído neste caso em apenas uma turma. Okay? E estou a dizer que cada turma, ou seja, uma turma, tem um ou mais alunos. Okay? Poderá ter N alunos. Okay? Quando nós temos assim uma relação entre tabelas, neste caso de 1 para N, do lado em que nós temos o N, okay, nós temos que colocar aqui o identificador primário do outro lado. Ou seja, o que é que isto quer dizer? Se cada aluno tem apenas uma turma e uma turma tem vários alunos, eu posso automaticamente colocar o meu identificador da turma associado ao aluno. Okay? Então eu posso dizer que o aluno 1, cujo nome é André, estaria na turma 1. Okay? E posso dizer aqui que tenho uma turma, que é a turma 1, que é a descrição, por exemplo, décimo A. Okay? E assim eu consigo perceber que, como a turma décimo A tem o ID 1 e o aluno 1 tem a turma 1, o aluno André estaria então pertencente ao décimo A. Okay? Já no caso aqui do professor e da turma, vamos considerar o seguinte, vamos esquecer que existe esta parte aqui e vamos pensar qual é a relação que existe entre o professor e a turma. Por exemplo, vamos considerar que um professor ou que uma turma, okay, terá vários professores. Okay? Ou seja, uma turma terá uma relação de N professores. E um professor, em quantas turmas é que trabalha ou com quantas turmas é que trabalha?
com n, ok? Então, neste caso, nós temos uma relação de n para n, ou seja, um professor está associado a várias turmas e uma turma está associada a vários professores, ok? Um professor leciona aulas em várias turmas e uma turma é lecionada pelos vários professores, dependendo, por exemplo, da disciplina. Então, no caso, nós temos um caso deste género, em que temos uma relação de n para n, nós temos que criar uma tabela relacional, ok? Vai ser esta tabela que nos vai dizer que, por exemplo, o professor 1 está relacionado com a turma 1, ok? E que o professor 1 estará relacionado com a turma 2. E que o professor 2 estará relacionado, por exemplo, com a turma 1. Ou seja, nós permitimos aqui fazer estas conjugação, estas relações, okay, entre os vários elementos. Okay? E de uma forma geral, é isto que nós temos em termos de chaves primárias e chaves estrangeiras. Aqui no caso das tabelas relacionais, ambos os identificadores são chave primária e chave estrangeira, ou seja, primary key e foreign key ao mesmo tempo. Ok? Aqui no caso do ID da turma, esta é uma foreign key porque ela é primary key numa outra tabela. Ora, vamos continuar aqui para baixo. Vamos ficar então. Fomos incluídos aqui conceitos de primary key e foreign key. Ok, isto já estivemos aqui a falar um bocadinho. Vamos passar à frente. Ok, aqui a parte das tabelas relacionais. Ok, e então o que é que nós queremos aqui? Primeira coisa, criar o código para eliminar todas as tabelas. Ok? Ora, primeira coisa que nós vamos fazer, vamos criar aqui um bloco de notas, ok? E podem utilizar em qualquer identificador. E vamos começar aqui a criar então o nosso código, ok? Ora, o que é que nós temos? Nós vamos aqui puxar para cima e vamos começar aqui a fazer o código de eliminação destas tabelas. Vamos colocar aqui, por exemplo, drop table if exists aluno. Tínhamos 4 tabelas: aluno, turma, professor, turma, okay, que é aquela tabela que nós temos ali, e professor. Ora, primeira coisa que nós vamos ter em consideração. Quando nós estamos a fazer os drop tables, estes drop tables devem ser feitos, e eu por norma faço, na ordem contrária aos create tables, ok? E vamos já ver que esta não é a ordem correta com que nós devemos fazer os drops, ok? Mas já lá vamos à frente. Passo seguinte. Faltava aqui o passo número 1. Ora, vamos aqui só verificar o remédio. Ok, criar o código SQL para um modelo de dados. Ou seja, antes disto ainda devia ser criado o código SQL para criação, mas vamos fazer o código de criação a seguir, ok? Ora, vamos aqui fazer um create table aluno. E vamos dizer então que o aluno tem um ID aluno que é do tipo integer, o nome que é do tipo text e que o ID turma é do tipo integer. Ok? Isto não está 100% correto, okay? Pois nós não estamos aqui a indicar que o ID turma vai ser uma foreign key, nem que o ID aluno vai ser uma primary key. Mas já lá vamos, ok? Vamos fazer o seguinte, vamos colocar isto assim, separado, ok? Que assim fica visível a estrutura de uma outra forma. Vamos agora criar aqui outra tabela, create table turma. E vamos colocar aqui id turma, integer, e descrição text. Okay? De reparar que aqui para separar os vários campos colocamos uma vírgula, no último campo não colocamos uma vírgula porque estamos a fechar imediatamente o campo. Vamos agora aqui criar table professor turma e vamos colocar aqui id professor e id turma. E finalmente, create table professor, id professor e nome. Ok?
E temos então aqui a nossa estrutura da base de dados e o nosso código criado. Agora reparem o seguinte, vamos esquecer que existem aqui os drops. Primeira coisa que nós devemos colocar aqui, vamos identificar as primary keys. Okay? Neste caso, na tabela aluno, a primary key vai ser o ID aluno. Então vamos colocar aqui à frente primary key. Okay? No caso da tabela turma, será o ID turma. No caso da tabela professor, será o ID do professor. E aqui no caso do professor turma, como nós temos uma primary key composta, ou seja, ambos os campos são primary key, nós não podemos identificar à frente que aquele campo é primary key. Ou seja, vamos aqui colocar primary key e indicar que a primary key é o conjunto de ID professor e ID da turma. Okay? Ou seja, nas tabelas relacionais nós temos que identificar desta forma, okay, as primary keys. Passo seguinte, vamos ter que identificar aqui as foreign keys. Ora, aqui neste caso, na tabela onde nós temos uma foreign key que é o ID turma. Então o que vamos fazer? Vamos aqui, vamos colocar aqui foreign key ID da turma, references turma, ID turma, ok? E vamos desconstruir isto. Ora, eu estou a dizer que existe uma foreign key na tabela aluno com o campo ID turma, em que este campo ID turma é este nome que eu tenho aqui, ok? Eu poderia chegar aqui, por exemplo, vamos colocar aqui turma aluno. Então, eu diria que existe uma foreign key chamada ID turma aluno, que é este campo aqui, que vai referenciar na tabela turma o campo ID turma. Ou seja, eu estou a linkar este campo com este campo, ok? É sempre uma boa prática nós darmos sempre o mesmo nome, até para depois não haver disparidade e não haver confusão nesta ligação, ok? Mas não é algo que seja obrigatório. Aqui na tabela turma não existe então foreign key, na tabela professor também não existia, existe aqui na tabela professor turma, ok? Na tabela professor turma, vamos copiar aqui esta linha, nós vamos ter aqui, lá está, a turma até inclusive já está aqui, exatamente este código, ok? E vamos dizer que temos aqui uma foreign key ID professor que vai referenciar a tabela professor no campo ID professor, ok? Mais uma vez, e este ID professor é o campo da própria tabela que vai referenciar na tabela destino o campo ID professor, ok? E agora sim, temos o nosso código de criação completo. Temos ainda aqui uma imprecisão. Qual é? Aqui reparem, quando nós executamos o nosso código, o que vai acontecer é que o código vai ser criado, e eu vou aqui agora aumentar, o que vai acontecer é que o nosso código vai ser criado, ok? E ele vai ser executado linha a linha. Então o que é que vai acontecer? Esquecendo que temos aqui os drops, vamos esquecê-los. O que é que iria acontecer? Nós iríamos criar aqui, a primeira coisa seria criar uma tabela aluno. Ok? Sim, senhor. Então o que é que iria ser feito? Ia ser criada a tabela aluno, com um ID de aluno, que vai ser um campo inteiro, primary key, um nome e um ID de turma. E estamos a referenciar aqui o ID de turma na tabela turma. Agora reparem, eu estou a referenciar na tabela aluno um campo para a tabela turma. Mas a minha tabela turma ainda não existe. Ok? Então o que é que eu devo ter como preocupação? Antes de eu criar a tabela aluno, como ela tem uma foreign key da tabela turma, eu tenho que obrigatoriamente criar a tabela turma. Okay? Ou seja, eu vou pegar na tabela turma e vou colocá-la aqui em cima. Ou seja, eu crio primeiro a tabela turma. Depois de ter a tabela turma criada, aí sim eu já crio a tabela aluno, em que já posso referenciar à tabela turma porque ela já existe. A mesma coisa se vai passar aqui em baixo. Nós estamos aqui a referenciar na tabela professor turma o ID do professor e o ID da turma, okay? Mas ainda não temos o ID do professor. O ID da turma já temos, que teríamos na tabela de turma, okay? Mas não temos a tabela professor. Então pegamos no código da tabela professor e colocamos antes da criação do professor turma. Okay? Agora é o seguinte, vamos voltar aqui em cima aos drops. Reparem, eu estou aqui a fazer o drop
de toda a tabela aluno. Ok? Tudo bem, não há qualquer problema. Eu pego, chego aqui e elimino a tabela aluno. De seguida estou a fazer o drop da tabela turma. Ok? Aqui é que começamos a ter um problema. Vamos imaginar que eu tenho uma turma e que essa turma está associada a um professor na tabela professor-turma. O que vai acontecer é que eu passo a ter inconsistência de dados. Vai acontecer um erro em que eu vou ser informado de que estou a tentar eliminar uma turma, okay? E ainda tenho professores associados a essa turma. Então o que é que eu devo fazer? Eu devo sempre, da mesma forma que eu crio primeiro as tabelas mais simples e depois crio as tabelas que têm dependências, eu devo fazer exatamente o contrário quando estou a eliminar. Daí que eu diga que a ordem porque eu crio as minhas tabelas deve ser a ordem inversa pela qual eu as vou eliminar. Ou seja, a primeira tabela a eliminar deveria ser a professor-turma, depois o professor, depois o aluno e depois a turma. Ok? Então vamos aqui e vamos trocar aqui esta ordem e vamos colocá-la desta forma. Eliminamos o professor-turma, que é a última tabela que estamos a criar. Eliminamos o professor, que é a anterior, o aluno, que é a anterior, e a turma, que seria então a primeira tabela que nós estávamos a criar. Ok? E neste momento nós temos o nosso código correto. Ok? Vamos fazer o seguinte, vamos testá-lo. Vamos aqui copiar todo este código. Vamos abrir aqui o nosso PHP MyAdmin, criar aqui uma base de dados rapidamente. Por exemplo, ficha. Vamos aqui ao SQL e vamos colar aqui todo o nosso código e verificar se ele está correto. Executar. Ok? E perfeito. Okay? O código foi criado, ou foi executado. Foram criadas as 4 tabelas. E temos então aqui, se vemos aqui a estrutura, conseguimos verificar as 4 tabelas. Se vemos, por exemplo, aqui a tabela aluno, e vemos aqui a estrutura, conseguimos ver então aqui que temos aqui este elemento como uma chave primária e temos este aqui como, eles chamam-lhe um índice, ok? Seria uma chave estrangeira. Vamos agora aqui voltar a procurar e vamos fazer agora o seguinte, vamos selecionar todo o código e vamos aqui ao SQL e vamos colar todo o código. Qual é a diferença? Neste caso o que é que vai acontecer é que nós vamos eliminar as tabelas e depois voltar a criá-las, ok? Ora, se executarmos, ok? E ao perguntarmos se queremos, temos a certeza que queremos eliminar, dizemos que sim, ok? E reparem, todo o código funcionou corretamente, ok? Porque nós estávamos a fazer a criação, estamos a fazer a eliminação na ordem inversa à criação. Vamos colocar isto como estava há pouco. Vamos colocar aqui desta forma e vamos tentar executar o nosso código para verificar o que acontece. Okay? Reparem o que acontece. Nós estamos a fazer aqui um drop da tabela turma, okay? Mas aparece-nos aqui a informação de que não podemos apagar uma linha pi, que é uma restrição da chave estrangeira. Daí que seja aquela ligação ali. Eu estou a eliminar a tabela turma, mas ainda tenho a tabela professor turma que me tem uma restrição então de chave estrangeira. Okay? Vamos colocar isto como está. E temos então aqui o primeiro exercício e o segundo completos. Okay? A parte de criação e a parte de eliminação das tabelas.